a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta no livro de 2 Coríntios, aí mesmo onde a gente estava lendo, mas no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Hoje nós vamos falar sobre o significado de um termo que é muito usado principalmente contra aqueles que buscam o conhecimento bíblico. Foi usado contra mim. Quando eu comecei a buscar o conhecimento do Evangelho, a primeira coisa que eu ouvi foi essa palavra: olha, a letra mata. Cuidado, a letra mata. Então, nós vamos entender hoje se realmente a letra mata. E por que usam esse termo, a letra mata? Se você buscou conhecimento, tem buscado conhecimento bíblico, se não ouviu isso, você vai ouvir em breve. Cuidado, a letra mata. Negócio de teologia, a letra mata. Conhecimento demais nunca vai ser ruim em aspecto nenhum da vida. Se você buscar conhecer mais da sua profissão, vai ser bom ou vai ser ruim para você? Vai ser bom. Se você buscar ter mais conhecimento do Evangelho, vai ser bom ou vai ser ruim para você? Vai ser bom para você. Aliás, vai ser ótimo para você. Como eu sempre tenho dito, quando você conhece as bases do Evangelho, você não entrega o teu cérebro para ninguém. É você que usa ele. Então, vamos começar com a leitura bíblica de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Depois nós vamos ao texto para entendermos a interpretação desse versículo. Que diz assim, o versículo 6. Ele, se referindo a Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Ministros de uma nova aliança, não da letra. Mas de quê? De quê? Do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, vamos lá para a gente poder entender. Eu te mandei aí, Fernanda? Não. O texto? Mandei? Mandei não? Tem alguém que eu não mandei também? Espera aí que eu vou mandar. Não mandei não? Sério? Espera aí que eu vou resolver esse problema agora. Já resolvo o problema de vocês. Só um minutinho. O bom é que, como eu conheço vocês tudo pelo nome, né? Aí eu já vou lá na minha agenda direto e mando para você. Não é legal assim? A Márcia, minha esposa, que sempre fala: meu Deus, você guarda o nome de todo mundo. Graças a Deus, né? Com a cabecinha desse tamanho, se não guardasse. Quem mais não recebeu? Espera aí. Deixa-me ver aqui. Quem mais? Pronto, espera aí. Agora foi. Mandei para o seu Adailton e para a dona Magda Miranda. Vamos lá. Vamos entender então o significado disso aí. O texto diz assim: a graça de Deus permitiu que os ministros dos evangelhos pregassem os evangelhos que são o caminho para a vida eterna.
este versículo é uma comparação dos evangelhos. No caso, o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, Nova Aliança, e a lei de Moisés, que a gente chama de Antigo Testamento. Então, o que nós lemos aqui, esse versículo, é uma comparação do Antigo com o Novo Testamento. É frequentemente mal interpretado como sendo uma comparação entre o significado literal das Escrituras e o significado espiritual das Escrituras. Olha como é importante, olha aqui para mim, por favor, olha como é importante você saber separar as coisas. E isso você só consegue com conhecimento. Então, geralmente quem usa essa frase aqui, ou esse versículo para criticar quem está buscando conhecimento, geralmente é uma pessoa que não tem conhecimento, que para ela tanto faz como tanto fez, né? Não há uma interpretação da questão espiritual do Evangelho com a questão material, física do Evangelho. Então vamos entender trecho por trecho desse versículo. Nós colocamos aí primeiro, né? O qual nos fez também capazes. Não mandei para o senhor não, seu Tonião? Mandei? O qual nos fez também capazes. É pela graça de Deus que seus apóstolos e outros são capazes de servir a Deus, espalhando a sua palavra. Paulo está reconhecendo que ele é apenas um vaso e é inútil sem Deus trabalhando através dele para espalhar a nova aliança. Quer dizer, quem é que nos capacita para levar a palavra, levar o evangelho, seja pregado ou seja vivido? Agora, aqui eu estou pregando o evangelho, mas há também a outra forma de levar o evangelho, que é através das nossas vidas. Quando você, por exemplo, muda as suas atitudes, seu comportamento, o seu caráter, as suas manias, o seu jeito, o seu gênio, você está também pregando o evangelho com a sua vida, pregando para o seu marido, pregando para a sua esposa, pregando para o seu filho, para o seu patrão, para o seu funcionário, para um amigo seu. É uma forma também de se pregar o evangelho. E quem nos capacita a fazer isso? Deus. Sem Deus é impossível que eu e você consigamos espalhar o evangelho. É Deus quem transforma, é Deus quem faz com que nós tenhamos consciência de que eu preciso mudar, e a minha mudança para as pessoas que me conhecem é uma forma de pregar o evangelho. Se não for por Deus, na força do nosso braço, só com o conhecimento a gente não consegue. Veja, por exemplo, que não tem ninguém que conheça mais a parte teológica da Bíblia do que os padres. Todo padre, ou todo sujeito que quer se tornar um padre, ele tem que estudar teologia. Então ninguém conhece mais a parte teológica da Bíblia do que o padre. Ele conhece toda a parte teológica da Bíblia. É tanto que quando eles vão falar, se você usa isso aqui, pode reparar, todas as vezes que eles vão falar das festas juninas, por exemplo, pega uma declaração de um dos padres, das quermesses que eles fazem, e você vai ver eles falando assim: não, isso aqui é uma forma da gente expressar a nossa fé, o nosso amor, porque ele sabe que biblicamente não tem base bíblica para fazer aquilo. Então eles conhecem, tem muito conhecimento, mas por que não tem coragem para pregar a verdade? Como muitos religiosos que conhecem, sabem que está errado
as heresias. Mas por que eles não dão o braço a torcer? Porque se não for por Deus, e isso eu posso testemunhar para você, por isso que eu me considero um milagre. Eu me considero um milagre do Senhor, porque se não for por Deus, a gente não consegue falar das verdades. Não consegue, é difícil. Você fica entre a cruz e o punhal ou a espada. Mas quando Deus te capacita, você chuta o balde, você paga o preço e você vai e faz. Então é por Deus. Por isso não adianta você querer mudar na força do teu braço, ouvindo os coaches, os conselhos dos coaches. Se não for Deus que te capacitar, você não consegue. Eu não consigo. Todos nós estamos aqui porque Deus nos capacitou para isso. A segunda coisa, o versículo fala como ministros. Ministros significa o quê? Servos. Então, não tem essa de que ministro é o pastor. Ministro quer dizer servos. E servos todos nós somos. Eu sou, você é e eles são. Todos somos servos. Então, todos somos ministros do Senhor. Significa servos, não pregadores, que estão fazendo ativamente a obra de Deus, como é o meu caso. Alguns de vocês não fazem ativamente a obra de Deus. No meu caso, eu faço ativamente, porque eu vivo isso todos os dias. Mas ser ministro não é isso. Você é um ministro do Senhor também, porque você é um servo do Senhor. Paulo também está indiretamente fazendo referência a falsos profetas que ensinam a importância da lei mosaica, que é o Antigo Testamento. Lei mosaica, Antigo Testamento. Esses falsos profetas são falsos porque não estão agindo pela graça de Deus e por meio dela. Então, quando fala com relação aos ministros de Deus, Paulo está trazendo essa consciência não só para os pregadores, mas para todos os servos, para todos nós. E quando você se dispõe a seguir a Cristo, viver a vida cristã de forma digna, isso tem que ser vivido, tem que ser praticado pela graça de nosso Senhor. Nunca por obrigação. Você levantou cedo hoje, alguns acordaram 4, outros acordaram 5, outros acordaram 5:30, quem veio de ônibus de repente acordou um pouco mais cedo, mas você veio por causa da graça de Deus, não por obrigação, não para você estar quites com a sua consciência, você veio porque você reconhece que precisa buscar ao Senhor, ouvir a pregação do Evangelho. A terceira coisa é quando fala de uma nova aliança. Isso se refere aos evangelhos. Quer dizer, nova aliança se refere aos evangelhos. Os evangelhos registram a vida de Jesus Cristo e seus seguidores daquela época. O Antigo Testamento registra a lei de Moisés, segundo a qual os antigos israelitas deveriam viver. Olhe para mim, por favor. Olha a diferença. O Evangelho, o Novo Testamento, marca a trajetória de Jesus e seus seguidores. O Antigo Testamento, ele marca a lei de Moisés, ou seja, é um livro de leis. Por isso que nós, que cremos no sacrifício da cruz, que cremos que fomos alcançados pela graça de Jesus, não devemos basear a nossa vida nas leis de Moisés. Eram leis para israelitas e não para gentios como nós. Então, quando a gente fala para você, olha,
as obrigatoriedades do Antigo Testamento não é para você. Voto, unção, adoração à arca, essas coisas. Não é para nós. Era uma obrigação, não era também uma coisa que os israelitas faziam por amor. Eu vou tocar na arca por amor. Não, não era por amor. Era lei, era obrigado. Eles tinham que fazer aquilo. Jesus veio, morreu por nós e acabou com a obrigatoriedade. Então, a lei mosaica, o Antigo Testamento, as obrigatoriedades do Antigo Testamento, não é para a igreja de hoje. Não é para a igreja atual. Claro que você, como a vida de alguém, os bons exemplos sempre devem ser seguidos. Você não segue os bons exemplos do seu pai, da sua mãe, né? De uma pessoa que é referência para você. Os bons exemplos a gente deve seguir. Mas nós estamos falando aqui que a lei de Moisés era obrigatória. Não tinha escolha, ou obedecia ou obedecia. Então ela já não funciona nos dias de hoje. Deu para entender? Sim ou não? Deu mesmo? Olha lá, hein? A quarta coisa fala de não da letra, né? Nós lemos lá. A lei mosaica, a lei de Moisés, é chamada de carta. É o significado dela. Porque diz às pessoas o que devem e o que não devem fazer. É uma série de escritos que regulam as ações morais e civis. A lei mosaica não é um caminho para a vida eterna. Olha que bacana isso aqui. Então, quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, não eram que aquelas leis iam levar os seus seguidores à vida eterna. Aquelas leis foram dadas porque era um povo que tinha acabado de sair da escravidão, então era um povo mal educado, zero educação, porque que educação um escravo tem? Qual é a educação que um escravo tem? Não tem educação. Gente, você vê hoje com tudo que a gente tem, todos os aparatos, a gente ainda vê ser humano mal educado ao extremo. Ao ponto de uma senhora gestante ou uma idosa entrar no ônibus e o moleque, 15 anos, com fone de ouvido nele, se faz de bobo e não dá o lugar para a senhorinha sentar. Não vamos muito longe, não. Como que é o nosso trânsito? Isso é no Brasil todo, tá? Isso é aliás, no mundo inteiro. Porque você vai na Europa, também tem gente mal educada. Na Europa também, país de primeiro mundo, tem gente mal educada. Não como o Brasil, mas tem gente mal educada. Mas vamos lá, como que é o nosso trânsito? O cara te fecha, o cara entra na tua frente sem ligar a seta, e se você buzinar, corre o risco de você arrumar até uma briga no trânsito. Atropela um sujeito de moto sem capacete, que você ainda vai estar errado. Ainda corre o risco de quererem queimar o teu carro, linchar você. Hoje a gente vê gente dirigindo alcoolizado, ou não? A gente vê gente dirigindo alcoolizado, gente que dirige sem habilitação. Tem um abençoado, que eu não vou falar o nome do santo, acima e para baixo de moto. Aí outro dia eu perguntei para ele: tua habilitação é de carro e moto? É pela fé. Falei: o quê? Você dirige sem habilitação? Não, mas querendo dar um de malandrão. Você dirige sem habilitação? Você sabia que você é uma pessoa que, além de ser um mau exemplo como cristão, você está colocando vidas em risco? Pastor, mas quem disse que quem tem habilitação dirige bem? Eu falei: a questão não é quem dirige bem ou dirige mal, é quem está vivendo em obediência à lei. Não é quem dirige bem, quem dirige mal.
Então, gente, se hoje a educação é uma coisa que passa longe, eu tenho certeza, por exemplo, aqui, que todo mundo tem um vizinho chato. O cara, em vez de ouvir o som só para ele quer que o bairro inteiro ouça. Ontem eu não dormi, de ontem para hoje. A gente não dormiu. O som a noite inteira, lá no raio que o parto, uma altura. Então, a educação zero. Estamos falando de cuidar da Amazônia. A gente vive no coração da Amazônia e você vê gente jogando lixo dentro do canal. Eu não sou defensor de prefeito, de governador, de ninguém. Mas o que adianta? Limpa o canal. Aí a pessoa pega, chupa o picolé e joga coisa lá dentro do lixo. E de repente você faz isso. Queira Deus que eu esteja queimando a minha língua, que você não faz isso. Chupa a bala, pega o papel, joga no chão. Mas é um papelzinho de bala. Então, a educação hoje já é uma coisa precária. Imagina para quem vivia na escravidão amassando barro e comendo cebola. Você vai hoje a Israel, você vai lá naquelas cidades assim mais antigas, você ainda vê traços daquela época nas pessoas, os costumes. Pega o pão com a mão, a unha desse tamanho, cheia de terra embaixo, aí vai lá e pega o pão, é uma coisa assim, sabe? Pré-histórica ainda. Então a lei mosaica foi criada para educar o povo, para regulamentar os costumes e a vida civil deles também. Então era assim, vou usar o termo mais pejorativo, escreveu, não leu, o pau comeu, é assim. Você vai ter que todo ano se apresentar para fazer o voto pela sua família. Você vai ter que todo ano fazer o voto da expiação pelos teus pecados. Aí o sujeito ficava pensando, meu Deus, e agora? Eu tenho que obedecer. E quem não obedecia, morria literalmente. Por isso que a lei mosaica foi criada. Então hoje essa lei não serve para a gente. Hoje tem a lei dos homens. Para fazer o ser humano se enquadrar como ser humano, como pessoa. E na parte espiritual, para a gente se enquadrar hoje, nós temos não a lei, nós temos o Evangelho de Jesus. A lei era obrigado, a graça, o Evangelho, é uma orientação de Cristo para nós. Você é quem decide. Por isso que hoje não tem esse negócio, ou você entrega a vida para Jesus ou vai para o inferno. Não é assim na marra. Não é pegar você pelo pescoço e falar, vem, ou você faz isso. Não é assim, isso não funciona mais. Gente, Deus viu que desse jeito não ia dar certo. Na marra não ia dar certo. Noé foi lá anunciar o dilúvio, tal. Veio o dilúvio e Deus viu que mesmo com o dilúvio não resolveu o problema. Por isso enviou quem? Jesus. Jesus é a última tentativa de Deus com a humanidade. Não vai ter outro Jesus. Não vai ter outro. Jesus é a última tentativa. Quarta-feira eu vou começar uma série de mensagens que eu fiz há uns 3 anos e pouco atrás sobre o livro do Apocalipse. Quarta-feira a gente começa. Para você ver quão profundo é. Então não vai ter outro Jesus. Jesus é a última alternativa de Deus para a humanidade. Depois dele, já era. Vamos lá para a gente poder terminar. Quinto, né? Mas ficou claro isso que eu falei? Ficou claro? Então não existe isso, eu vou fazer um voto para ser salvo. Voto é Antigo Testamento. Não existe voto para ser salvo. A lei de Moisés não leva ninguém para o céu. Tem os bons exemplos que a gente deve trazer para a nossa vida, para a nossa fé, mas não funciona. Para a vida eterna não funciona. O que funciona? O Evangelho de Jesus. O que Jesus e os apóstolos pregaram, como nós estamos lendo aqui agora. O quinto, mas do Espírito. Quando ele falou isso, ele estava se referindo ou seja, mais dos evangelhos. Então, quando fala que a gente, aqui fala que nós não devemos
ser ministros da letra, mas do Espírito, está se falando disso, para a gente poder viver mais do Evangelho. E aqui para a gente, seja sincero, depois que você começou a viver mais do Evangelho, não da letra de Moisés, do Evangelho, como é que você tem se sentido como pessoa? Seja sincero, como é que você tem se sentido como ser humano? Por exemplo, hoje, quando você vai fazer uma doação para ajudar a obra, seja o dízimo, seja uma oferta, como é que hoje você faz essa doação? Como é que você se sente fazendo essa doação? Hoje, quando você levanta domingo de manhã para vir no culto, sem eu ter te dado papelzinho, sem eu ter te feito promessa, sem nada disso, é o Evangelho puríssimo. Como é que você se sente? Quando você, por exemplo, hoje falta um domingo para poder descansar com a sua família, como é que você se sente? Fale para mim. Você se sente com a consciência pesada? Pequei contra Deus? Você se sente assim? Não. Porque quando você vive mais do Evangelho, a vida se torna mais leve. Tem alguém aqui? Você não vai falar, né? Mas vou perguntar para ver, quem sabe? Tem alguém aqui que você era chato com relação à igreja? Ficava toda hora perturbando os outros. Vai à igreja, é a igreja. Tem alguém aqui que era assim? Você não vai falar, né? Mas tem alguns aqui que eu tenho certeza que você era chato, xaropento. Cri-cri, tudo sério, igreja, 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 igreja. Depois que você entendeu que não é você que faz a obra, quem faz a obra é Cristo. Como é que você se sente? Hoje, eu me sinto muito mais leve, muito mais em paz, embora a gente tenha muitas lutas, mas eu me sinto muito mais em paz, vivendo mais do Evangelho. Em paz com a minha consciência, com o meu coração, em paz com as pessoas. Amém. Então, quando se fala disso, ministro do Espírito, não da letra, é para você viver mais do Evangelho. E a tendência tem que ser essa. Cada semana, cada dia, eu melhorar como cristão. Viver mais do Evangelho, deixar de ser habitolado, religioso, radical. E viver mais do Evangelho, que é amor, generosidade, compreensão. Se você percebeu, até a tua convivência familiar deve ter melhorado muito depois que você começou a viver mais do Evangelho. Porque você parou de ser chato. Você parou de ficar tudo seu, era diabo, igreja, diabo, Satanás, igreja. Agora você fala sobre futebol. Nós vamos ter o nosso evento do sítio. E faz logo a sua reserva, hein? Vai ser uma coisa top mesmo. A gente está fazendo com antecedência uma coisa top, para ficar uma coisa bacana. Faz a reserva. Né? Eu mandei lá, se você tem dúvidas, eu mando lá os valores. Enfim, metade, no final, última semana, você dá os outros 50%. A gente vai fazer uma coisa bacana. Olha que legal, a gente vai estar com a sua família, vamos jogar bola, comer churrasco. Só não vamos falar mal da vida dos outros, mas vamos falar sobre outros assuntos, vamos ter o nosso culto. Mas vamos falar sobre a vida, sabe? O ano passado foi tão legal. Quem foi o ano passado lembra disso. Então, quando a gente vive mais do Evangelho, a vida se torna mais leve. Olha, eu não me arrependo de ter estourado a bolha da religião, porque perturbação dos infernos, perturbação do cão, eu não sei você, mas eu vivi de maneira tão intensa, que até hoje, vira e mexe, eu ainda sonho com algumas coisas e pessoas que eu vivi na minha época. Outro dia eu tive um sonho, que a Márcia teve que me acordar de madrugada, que eu estava... Ela, moça, está sem ar, que eu acordei assim, que eu sonhei que alguém estava falando, não, se você não voltar a fazer a corrente da segunda-feira, você vai ser preso. Aí eu acordei,
Hoje é tão mais leve, o evangelho é tão leve, é tão saudável. Amém? Você fica menos tóxico. Você já percebeu que você ficou menos tóxico com relação a isso? Não é que você é aquele cara liberal, mas é que o evangelho é leve. Não tem fardo, não tem peso. Que a gente já tem os nossos fardos. Amanhã o mês começa. Já tem conta para pagar. Você tem. Eu tenho e eles têm. Então a gente já tem nossos fardos, gente. Com filho, com neto, com papagaio, aí o cachorro adoece. Aí vem a lei mosaica de novo botar fardo em você. É doido. Vamos lá, está quase acabando. Sexto, porque a letra mata. A lei mosaica gera culpa e proíbe punições por violar a lei, incluindo sentenças de morte para os infratores. Era o que a lei de Moisés gerava, morte. A mulher no período menstrual estava andando fora da tenda dela. Vamos lá, pega ela, bota lá junto com os leprosos. Cometeu adultério, pega, bota aqui, todo mundo vai matar a pedradas. Imagina. Aí Jesus veio e trouxe o perdão para quem comete o adultério. Ou seja, você errou, adultério é pecado. Mas ao invés de te apedrejar, olha o que Jesus veio trazer. Toma uma nova chance. Se regenera. Muda a sua vida. Seja um homem responsável, uma mulher responsável. Já na lei de Moisés não tinha isso não. Mas foi fraqueza. O condenado não podia nem falar. Botava lá no meio, na frente de todo mundo. E até criança tacava pedra para matar o condenado. E ter gente ainda que quer ressuscitar isso, trazer isso de volta depois do sacrifício da cruz, está de brincadeira. Nós somos guardiões do evangelho de Jesus, eu e você. Não, ressuscitar a lei mosaica, estou fora. Não, nada disso. Não foi em vão a morte de nosso Senhor. Então, quando a Bíblia fala que a letra mata, não é a letra do evangelho, é se referindo às leis de Moisés, porque a letra, o que estava escrito, matava mesmo. Tinha pena de morte, punição com pena de morte para quem não cumpria a lei. Quer voltar para lá? Hein? Todo ano você ter que arrumar um bezerro, um cordeiro novinho, de repente você comendo pé de galinha e ter que levar o cordeiro para o sacerdote matar. E depois vender a carne. Porque era assim. Matava o cordeiro, um animal, mas você acha que aquela carne era jogada fora? Não, porque carne de cordeiro é cara. Sempre foi, hoje então, uma pecinha de cordeiro assim é R$300. 12 costeletinhas, 280. É caro. Sabe o que eles faziam com a carne do sacrifício? Vendia dentro do próprio templo, ele vendia para os ricos, e o que sobrava, cabeça, a pata, aquelas coisas bem baratinhas, como existe até hoje, eles mandavam para o mercado da cidade, aí lá no mercado os pobres compravam mais barato. Era assim. E a gente vai voltar a fazer sacrifício de tolo, porque isso era sacrifício de tolo, que todo ano tinha que pagar pelo teu pecado. Jesus veio e pagou a conta e acabou. Toma aí, tua chance, agora é contigo. Você é quem escolhe o que vai fazer da tua vida. O último. Mas o Espírito vivifica. Os evangelhos são de Deus. Quer dizer, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles são de Deus. Não é que o Antigo Testamento é do diabo. Não, é de Deus. Foi Deus quem deu as leis para Moisés. Como o Novo Testamento, Jesus, o Evangelho, também é de Deus. Os Evangelhos são de Deus. Eles têm o poder de Deus neles. Crentes e seguidores dos Evangelhos recebem a palavra de Deus em seus corações. É o que tem acontecido conosco.
esses cristãos são salvos e terão a vida eterna com Jesus no céu. Então, aí é que você tem que tomar cuidado. Fique de pé, por favor. Prepare a ceia ali, por gentileza. Aí é que você tem que tomar cuidado com o radicalismo. Ah, não é? Então agora eu não vivo mais debaixo da lei, eu não vivo mais debaixo das obrigações, então agora eu vou pintar e bordar. Desequilíbrio, radicalismo. Nós não vivemos debaixo da lei. Se você pecar hoje, ninguém vai te pegar pela mão e te apedrejar. Você hoje não precisa fazer voto de derramamento de sangue para se santificar. Você não precisa disso. Porém, o evangelho da graça não é uma bagunça, não é uma carta que Cristo deu para a gente pecar. O evangelho da graça, ele revela a maturidade de cada ser humano, de cada cristão. Porque se tem aqueles, louvado seja Deus, não somos melhores do que ninguém, mas se tem aqueles que pegaram a graça, o evangelho de Jesus e viram assim, poxa, era disso que eu precisava. Servir a Cristo sem obrigações, por amor, de coração, era isso que eu queria para mim. Tem aqueles que pegam isso e acham que é liberdade para pecar, para bagunçar, para, sabe? Radicais, muito radicais. Hoje, eu sempre falo isso, hoje nós estamos tendo que evangelizar os crentes. Hoje a gente está tendo que pregar para crente, para gente que se dizia convertida ao evangelho, porque muitos se tornaram tão radicais ao extremo, de quererem levar a vida assim, ó, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Uma senhora aqui de Belém falou para mim assim, encontrei ela no mercado, falei, poxa, nunca mais a senhora congregou, está congregando em algum lugar? Não, eu não preciso de igreja. Na minha cara, dentro do mercado. Falei, é mesmo? Como é que a senhora tem buscado a Deus? Eu busco a Deus em casa. Falei para ela, não seja radical. A graça nos trouxe essa consciência que a gente pode ter comunhão com Deus em qualquer. A lei não, a lei ensina para a gente que a gente só podia ter comunhão com Deus. Onde? Na igreja. Como no tempo de Moisés, a pessoa tinha que ir na tenda, pedir para o sacerdote acender o incenso. A graça nos trouxe essa liberdade. Eu posso buscar Jesus em qualquer lugar, mas eu não posso ser radical. Eu não posso ser um extremista da vida. Negócio de igreja. Não, eu preciso congregar. E esse ambiente aqui nos faz bem. Faz bem para mim que estou te ensinando hoje, e tenho certeza que faz bem para você que veio aqui hoje. Amém? Gente, a internet é uma maravilha, mão na roda. Nós temos hoje uma igreja online, literalmente uma igreja, não existe igreja online, estou usando a força de expressão, mas a gente tem uma igreja online, em vários lugares do Brasil a gente tem. Mas posso ser sincero, a minha vontade era não transmitir os cultos. Porque o que tem de gente que se acomoda por causa da transmissão online, inclusive na própria cidade. Na própria cidade, a pessoa tem a igreja local aqui, que é só ela pegar um Uber, um ônibus, um táxi, uma moto, ela já está dentro da igreja. E está há 1 ano. Tem gente que está há 2 anos. E não é que ela está indo numa outra congregação, porque se tiver e o lugar for saudável, louvado seja Deus por isso. Eu nunca vou, de maneira nenhuma, me opor, de jeito nenhum. É saudável o lugar? É. Pô, Deus te abençoe, continue a sua caminhada. Graças a Deus que você está congregando. Agora, imagina 2 anos que a pessoa não vai para lugar nenhum. Agora tem uma coisa, domingo 10:50 da manhã está grudada no YouTube. Ainda faz a selfie e manda para mim. Buscando a Jesus dentro do meu lar.
Você tem a igreja